Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América, a Passadeira Vermelha. De Washington DC para o mundo, eu sou a Mayra de La Salette. Começamos o nosso show com 2 campeonatos de futebol. Adiado no ano passado por causa do coronavírus, o Campeonato Africano das Nações, o CAN, terminou nos Camarões, com Marrocos a derrotar por 2-0 o Mali, o que faz de Marrocos bicampeão de África. O Atlas Lions é a primeira equipa a manter o título do CAN. No futebol americano, o Super Bowl 55, a final do campeonato, viu o Tampa Bay Buccaneers derrotar o Kansas City Chiefs, na Flórida. O grande jogo acontece sempre com grandes performances. Em um vídeo pré-gravado, Alicia Keys cantou Lift Every Voice and Sing, uma música que tem sido historicamente significativa para a comunidade negra americana. A artista ganhadora do Grammy, Her, surpreendeu os espectadores com a sua interpretação de America the Beautiful. Amanda Gorman, a jovem de 22 anos que se apresentou na tomada de posse presidencial no mês passado, tornou-se a primeira poetisa a apresentar-se no show da NFL. E claro, The Weeknd assumiu o controle do show ao intervalo, ao apresentar um medley dos seus sucessos, incluindo Starboy e Blinding Lights, envergando um blazer vermelho cintilante. Filho de imigrantes etíopes, o cantor de 30 anos contou com o apoio de dezenas de dançarinos e cantores durante toda a apresentação. E não podemos esquecer os famosos comerciais da Super Bowl, alguns dos quais apresentaram artistas de renome, incluindo o rapper canadiano Drake no vídeo da State Farm, o ator Michael B. Jordan para a propaganda da Amazon. Who's that? Alexa, turn on the sprinklers. Honey, I already ran the sprinklers. E Cardi B junto com Mike Myers e Dana Carvey para a Uber Eats. E a medalhista de ouro paralímpica Jessica Long para a Toyota. It might not be easy, but it'll be amazing. I can't wait to meet her. Um novo museu de música que levou 2 décadas em construção conta uma história importante e muitas vezes esquecida sobre as raízes da música popular americana. Esse é o Museu Nacional de Música Afro-Americana, que foi inaugurado no Distrito de Turismo Musical de Nashville. O museu é apontado como o primeiro a abranger vários gêneros musicais, incluindo gospel, blues, jazz, R&B e hip hop. O presidente e CEO do museu explicou à Associated Press o que torna este espaço diferente dos outros. A maioria dos museus de música lida com uma gravadora, um gênero ou um artista. Mas, de facto, não havia nenhum lugar no país que realmente contasse a história da trajetória e do contexto da música americana, e certamente não há um lugar que coloque a contribuição africano-americana para a música americana em contexto. Além de 1.600 artefatos em sua coleção, o museu tem muitas exposições interativas que permitem que os visitantes levem a música para casa. Temos uma dança interativa que você pode entrar e a silhueta do instrutor de dança aparece para ensinar danças de várias décadas. E você pode salvar tudo isso na sua pulseira eletrônica. Há um lugar onde você pode fazer uma batida de hip-hop e salvar na pulseira eletrônica. Temos um lugar onde você pode cantar com um coro de gospel. A cantora gospel Cissy Winans atua como embaixadora do museu e sua família de cantores gospel de Detroit também está representada ali. Quando pensamos na história da música africano-americana e no papel importante que ela desempenhou no nosso país, já era muito necessário homenageá-la dessa forma. It was long overdue to honor it in this type of way. O MTV Africa Music Awards deste ano foi adiado. Programado para acontecer em Kampala a 20 de fevereiro, o evento seria transmitido ao vivo em formato virtual, como muitos outros shows de premiação que têm acontecido durante a pandemia. A MTV não deu motivos para o adiamento, mas nós vamos estar atentos aos próximos desenvolvimentos. No Ghana, o premiado filme Daye
seja Boa Noite, conta a história de duas crianças levadas por um estranho numa viagem transformadora. A nossa colega Bárbara Ferreira Santos conversou com o realizador belga nascido no Ghana, Anthony Nti. Meu nome é Anthony Nti. Eu tenho 28 anos. Sou realizador, escritor e às vezes produtor. Meu filme de formatura, Daie, Boa Noite, tem viajado pelo mundo em festivais de cinema. Hello, Matsuda. O filme é sobre 3 personagens, 2 crianças, Matilda e Prince, crianças de Madina, no Ghana. Eles sofrem uma pressão do grupo, na verdade, no sentido de que Matilda está a jogar futebol e precisa que Prince junte-se à equipa porque ele é um bom jogador de futebol. Mas Prince, na verdade, não pode sair de casa e Matilda o convence a jogar futebol, o que o coloca em maus lençóis com sua mãe e ele tem que fugir de casa. Eles encontram Bogá, um estrangeiro que os convida para juntarem-se a ele em um buffet durante esta viagem. E descobrimos que ele realmente tem algumas intenções alternativas com as crianças. Have you guys eaten yet? No. You hungry? Yes. I'm going to have some buffet. You want to join me? Eu só queria contar a história em Ghana por coisas autobiográficas que aconteceram. Por exemplo, quando Prince volta para sua casa e ele tem que se esquivar do tapa da mãe, você sabe, ninguém se esquiva do tapa da sua mãe em Ghana. Eu fiz isso quando era criança. Matsuda! Matsuda! Sabone, bra! Daí foi quase revisitar algumas memórias de infância no sentido de que Ghana foi o primeiro lugar onde eu vivi, onde fui à praia, pratiquei futebol e as pequenas coisas. Então, para mim, parecia que eu estava reencarnando minha juventude um pouco. A história engraçada é que, na verdade, o filme foi escrito originalmente para 2 meninos e fizemos um teste em uma escola primária regular. A primeira pessoa que entrou foi uma menina e era para ser eu, mas ela era melhor do que eu quando criança. Então, nós ficamos, ela é incrível. E então trabalhamos o personagem em torno dela. E então o Prince apareceu. E ele é um pouco mais moderado, sempre pensa um pouco mais, enquanto Matilda vive o momento. Matilda! Pushing! Prince! Prince! Pushing! Matilda! O desafio para nós era contar a história através da perspectiva das crianças, mas depois mudar para a perspectiva dos adultos. Existe uma tensão no meio. Então, desde o início foi muito bem planejado quando íamos ter a brincadeira das crianças e cada vez que aquilo entrava em conflito com os adultos, dávamos um tom um pouco tenso, mas sem nenhuma violência real. Nunca esperávamos que o filme fosse tão longe. Ganhou o Grande Prêmio de Clermont-Ferrand. Isso significou muito mais para mim. Foi para Palm Springs e Indy Short, onde também venceu o Grande Prêmio. Foi para São Paulo. No total, participou de cerca de 140 festivais e ganhou 25 ou 30 prêmios. Então, foi grande. Sim, grande. It's a lot. Indeed, the you.
Gramercy examina a vida de um jovem negro que luta contra a depressão enquanto regressa para a sua cidade natal em Nova Jersey. O nosso colega Jackson Vongani falou com um dos co-realizadores do filme. Desde março do ano passado, cineastas de todo o mundo tiveram que interromper a produção de projetos e para aqueles que concluíram seus filmes foi difícil lançá-los com o encerramento de cinemas durante a pandemia. Para os realizadores de Gramercy, a pandemia representou um desafio único de como tornar o filme acessível a um público mais amplo. Tivemos que adiar o lançamento do filme por 7 ou 8 meses por causa da pandemia, e isso acabou nos fazendo abandonar algumas expectativas e dizer: acontece o que acontecer agora, quem quer que veja o filme, isso é algo pelo qual devemos agradecer. Sei que pode parecer um pouco banal, mas não é. No filme, Pat Hewitt e seu guionista e diretor Jamil McGuinness exploraram experiências pessoais com a depressão, uma condição que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, afeta mais de 260 milhões de pessoas no mundo todo. Quanto à origem disso, Jamil e eu, desde que éramos meninos, meio que sofremos de depressão de maneiras muito diferentes. Os meus pais morreram quando eu era muito jovem, então isso era algo significativo e eu fiz terapia desde os 11 anos. E isso sempre foi algo com o qual eu lutei, aquele tipo de divisão entre a vida externa e a interna. Era algo que eu experimentava há muito tempo. E você sabe, o mesmo com Jamil. Não que ele tenha passado pela mesma experiência que eu, mas o mesmo tipo de luta universal, luta interna. Independentemente de quão importante e pessoal seja a história, Hewitt diz que não quer impor um ponto de vista específico ao público. Em vez disso, ele espera que os espectadores possam assisti-lo com a mente aberta. Espero que as pessoas dediquem 23 minutos para meditar sobre as suas próprias experiências nas suas próprias vidas e também tenham empatia com a experiência de outras pessoas. E há esta grande citação deste poeta inglês que adoro, chamado David Whyte, que diz que qualquer boa conversa é um convite e um convite para realmente ouvir alguém. Encerramos o nosso programa com algo especial para os espectadores da Apple TV+. Para celebrar o mês da História Negra nos Estados Unidos, o serviço de streaming está a transmitir gratuitamente uma conversa com Oprah Winfrey sobre a sua última seleção do seu clube de leitores. No programa The Oprah Conversation, Winfrey fala com a jornalista e autora vencedora do Prémio Pulitzer, Isabel Wilkerson, sobre o seu livro Caste: The Origins of Discontent. As duas e um painel de leitores chamam a atenção para a raça e discutem o conceito de que a América é construída num sistema de castas. O episódio de 2 partes sobre o livro, que Winfrey diz que pode ser o livro mais importante que ela já escolheu para o seu clube de leitores, está disponível gratuitamente na Apple TV durante o mês de fevereiro. Obrigada pela companhia, foi o nosso show desta semana. Continua connosco em www.voaportugues.com. Segue-nos no Instagram, no Twitter, no Facebook, estamos em Voa Português, e subscreve o nosso canal de YouTube, é Voa Português. Este foi o programa desta semana, nós voltamos para a semana. Eu sou a Mayra de La Salete, a produção é de Bárbara Santos.